A cidade mal despertava quando Manuel, um homem negro de idade avançada, atravessou a calçada estreita rumo ao prédio do Banco Realiza. O céu ainda carregava o tom pálido da madrugada, enquanto trabalhadores apressados caminhavam com olhares cansados. Vestindo roupas simples, um chapéu de palha gasto e carregando um saco de estopa fechado por um nó firme, Manuel parecia invisível aos olhos de quem passava. O saguão da agência exibia o mesmo branco asséptico de sempre, decorado com câmeras, placas informativas e sorrisos mecânicos prontos para avaliar cada pessoa que ousasse ultrapassar a porta. Entre conversas sobre investimentos e reuniões, ninguém esperava que aquele homem silencioso trouxesse algo que abalaria a reputação do banco. Quando Manuel se aproximou do balcão, o gerente, um sujeito de terno impecável e olhar treinado para o desprezo, sorriu com condescendência, já imaginando que se tratava de outro caso social a ser contido com frases ensaiadas. Mas antes que pudesse dizer qualquer palavra, Manuel ergueu o queixo e anunciou: "Vim reivindicar o que pertence à minha família." Por um instante, todos ficaram em silêncio, sem saber se aquilo era uma ameaça ou apenas delírio. Então surgiram as primeiras risadas, primeiro discretas, depois abertamente escancaradas, como se fosse a maior piada do mês. Manuel manteve a calma, os olhos firmes, o corpo alinhado como quem esperara a vida inteira pelo direito de falar. Quando as gargalhadas ecoaram pelos corredores, Manuel não se abalou. Observou cada rosto, cada sorriso irônico que surgia atrás de mesas e computadores. A recepcionista trocou olhares cúmplices com o segurança, que se aproximou colocando a mão no cinto. Sem hesitar, Manuel depositou o saco de estopa sobre o balcão. Aqui dentro estão os documentos que provam a origem legítima desta propriedade. O gerente, agora mais curioso que debochado, arqueou as sobrancelhas. Antes que respondesse, Manuel completou: "Gostaria de falar com a diretoria. Hoje é o último dia do prazo de resposta à notificação que enviei." O silêncio tomou conta do ambiente. Clientes que aguardavam na fila pararam de se mexer. O gerente pigarreou, tentando recuperar o controle da situação. "O senhor tem hora marcada?" perguntou em tom que misturava incredulidade e desprezo. "Tem hora marcada com a história", replicou Manuel sem alterar a voz. O segurança deu um passo atrás, confuso. A recepcionista engoliu seco. Com um gesto de mão, o gerente pediu que Manuel aguardasse e foi chamar a diretora regional, que naquele dia fazia uma visita à agência. Enquanto isso, Manuel permaneceu imóvel, como se o tempo ao redor dele não avançasse. Ninguém ali imaginava que aquele velho carregava provas que exporiam décadas de abuso de poder e silêncio cúmplice. Não era apenas um protesto, era o acerto de contas de uma história que muitos tentaram apagar. Manuel nasceu em um vilarejo do interior de Minas chamado Rochedo Grande. Era o mais novo de 7 irmãos, filhos de agricultores que trabalharam a vida inteira em terras que não lhes pertenciam. Quando criança, aprendeu com o pai o peso da palavra empenhada e com a mãe o valor do silêncio. Antes mesmo de entrar na escola, suas mãos já haviam criado calos que sangravam. Aos 15 anos, descobriu seu amor pelos livros quando um professor ambulante lhe deu um exemplar antigo de Machado de Assis. Cada página parecia lhe contar que a história dos humildes é sempre escrita com tinta que muitos tentaram apagar. A vida o levou primeiro para Belo Horizonte, depois para São Paulo, onde trabalhou como servente, porteiro, carregador e finalmente faxineiro em uma agência do Banco Realiza. Enquanto recolhia lixo, ele aprendeu mais do que qualquer curso poderia ensinar. Observava cada reunião, cada contrato assinado, cada decisão tomada em salas envidraçadas. Era tratado como se fosse invisível, mas absorvia tudo. Nos anos 70, sob a ditadura militar, viu colegas desaparecerem e injustiças se tornarem rotina institucional. Foi ali que começou a reunir pedaços de documentos, atas, recibos, qualquer prova que um dia pudesse servir para restaurar a verdade. Aqueles papéis, considerados inúteis por tantos, se tornariam o maior trunfo da sua vida. Quando a década de 80 chegou, Manuel encontrou o documento que mudaria tudo. Uma escritura datada de 1898, comprovando que o terreno onde o Banco Realiza ergueu sua imponente agência fora adquirido por seu avô, Firmino Bento dos Santos, um homem que comprou cada palmo de terra com o resultado de anos vendendo artesanato
fruto e hortaliças. Depois que ele morreu, a família foi expulsa sob a alegação de desapropriação por utilidade pública, mas a indenização nunca chegou. Ao longo dos anos, Manuel procurou advogados, promotores, cartórios. Sempre recebeu a mesma resposta: isto não tem valor, o tempo prescreveu, desista. Mas ele não desistiu. Reuniu fotos aéreas, registros de cartório, mapas antigos, reportagens, guardou tudo naquele saco de estopa que hoje pesava mais pela memória do que pelo volume. Quando resolveu enfrentar o banco, não foi por impulso. Ele estudou, anotou leis, leu cada linha de jurisprudência, planejou tudo com cuidado. Esperou o dia em que estariam presentes a diretora regional e os advogados. Sabia que não teria outra chance, e naquela manhã cinzenta, o seu momento finalmente chegara. O homem que todos julgavam louco carregava provas que nenhum deles poderia refutar. Naquele instante em que a diretora chegou, tentando manter a compostura, Manuel abriu o saco de estopa e tirou uma pasta antiga de couro. Dentro, cada documento estava protegido por plástico transparente. Primeiro, mostrou a escritura original. Depois, as certidões de registro. Então, os mapas desenhados à mão e as fotos aéreas. Cada item era cuidadosamente disposto sobre a mesa como peças de um tabuleiro de xadrez. Estes registros foram reconhecidos em cartório. Aqui está também o processo de reintegração de posse protocolado na Defensoria Pública. E este é o comprovante da notificação enviada ao banco há 30 dias. O gerente, que antes ria, agora suava. A diretora fitava os papéis, incapaz de disfarçar o nervosismo. Foi então que uma jovem advogada, recém-contratada, ergueu a voz. Eu conheço esta escritura. Fiz uma pesquisa acadêmica sobre imóveis confiscados no início do século passado. É autêntica. Um silêncio pesado tomou a sala. Os olhares se voltaram para Manuel. Pela primeira vez, ninguém duvidava de suas palavras. A diretora respirou fundo, tentando recuperar a autoridade. Mesmo com esses documentos, precisaremos abrir um processo oficial. Mas Manuel não estava ali por concessão. Estava por direito. Esperei décadas para que a verdade fosse ouvida. Hoje não vou embora sem que vocês reconheçam quem sou. Ele então retirou um envelope branco lacrado com cera vermelha. Esta carta foi escrita por minha avó, Benedita dos Santos. É o relato do dia em que nossa família foi expulsa. Com mãos trêmulas, a jovem advogada pediu permissão para ler. Ao romper o lacre, sua voz tremeu. Hoje eles vieram. Diziam que nada era nosso, que o que havíamos construído seria tomado. Riram dos papéis que meu marido mostrou. Depois, bateram nele. Enquanto ela lia, a respiração de Manuel era a única coisa que se movia. Ninguém ousava interromper. A história que durante tanto tempo fora tratada como mentira ganhava vida diante dos olhos de quem sempre preferiu fingir que ela não existia. Quando a carta chegou ao fim, não restava espaço para piadas. O gerente baixou a cabeça. A diretora respirava com dificuldade. O advogado, na videochamada, desviou o olhar. Manuel, porém, apenas fechou os olhos como quem agradece em silêncio por finalmente ter sido ouvido. Ao recolher os documentos, disse: hoje vocês sabem que não sou apenas um velho com um saco. E virou-se para sair, deixando para trás o desconforto e a vergonha que ninguém mais conseguiria disfarçar. Do lado de fora, a cidade continuava seu movimento indiferente. Mas o que acontecera ali dentro já se espalhava. Um estagiário gravara a leitura da carta e naquela mesma tarde o vídeo se tornou viral. Em menos de 24 horas, portais de notícia, redes sociais e telejornais noticiavam a história do homem que provaria que dignidade não prescreve. A pressão pública foi imediata. Juristas renomados confirmaram a autenticidade dos documentos, organizações civis exigiram reparação, a justiça aceitou o processo de reintegração de posse em caráter emergencial. Dentro do banco, o gerente passou a se esconder em sua sala. A diretora foi afastada temporariamente e Manuel, antes chamado de louco, passou a ser tratado como um símbolo de resistência. No bairro onde morava, foi recebido com aplausos. As crianças corriam atrás dele, perguntando sobre os papéis mágicos. Vizinho que nunca lhe dera bom dia, passou a chamá-lo de Doutor Manuel. Mas ele não buscava títulos. Sentava-se no mesmo banco de madeira, agora com seu saco de estopa vazio ao lado, como quem finalmente pôde descansar do fardo que carregou por décadas. No sábado seguinte, uma homenagem foi preparada. Uma faixa dizia: Dia da Memória Viva, em honra a Manuel Ferreira. Ele chegou cedo, chapéu cobrindo os olhos, trazendo apenas um caderno de anotações. Quando foi chamado ao microfone, caminhou devagar até o centro da praça. Diante de jovens, idosos, pretos e brancos, levantou o olhar e disse: durante anos, me disseram que minha história não valia nada, mas eu guardei cada memória, cada dor,
cada pedaço de papel. Hoje sei que não estava sozinho. Respirou fundo e sorriu. Se quiserem rir de novo, fiquem à vontade. Mas agora o riso de vocês não apaga mais a verdade. O aplauso foi longo. Ao final, voltou a seu banco onde o silêncio tinha sabor de paz. Não era mais o velho do saco. Era o guardião de uma história que ninguém ousaria ignorar. Enquanto Manuel permanecia sentado sobre a sombra da mangueira, o calor da tarde parecia diferente. Já não era um incômodo, mas um abraço silencioso de tudo que ele havia esperado encontrar. Respeito, reconhecimento e a sensação de pertencimento. Algumas crianças se aproximaram curiosas, perguntando se ele iria escrever um livro sobre tudo aquilo. Manuel sorriu, ajeitou o chapéu e respondeu que estava pensando em contar cada detalhe para que ninguém mais precisasse gastar uma vida inteira provando que tinha direito a existir. Ao seu lado, o caderno de anotações já reunia datas, nomes e fragmentos de memórias que outrora pareciam condenadas ao esquecimento. Aos poucos, vizinhos se aproximavam, oferecendo café, palavras de gratidão e abraços. Muitos confessavam que, por medo ou vergonha, também haviam acreditado na história contada pelo banco e pelos jornais antigos, aquela que dizia que ninguém jamais fora dono daquele terreno. Outros, emocionados, comentavam que ver Manuel de pé, sereno e invencível, os fazia lembrar das próprias famílias que também perderam tudo por causa do preconceito e da ganância. E ali, naquele pedaço de praça comum, nascia algo maior que a vitória de um homem. Surgiu o desejo coletivo de não permitir que mais nenhuma história fosse sepultada pelo silêncio. Na semana seguinte, a Defensoria Pública comunicou oficialmente que o processo de reintegração de posse seria julgado em caráter prioritário. A imprensa acompanhava cada novo capítulo e o nome de Manuel Ferreira se tornou manchete em jornais e telejornais de todo o país. Em rodas de conversa e salas de aula, professores passaram a citar seu exemplo como lição sobre coragem e persistência. Movimentos sociais organizaram mutirões de apoio jurídico a outras famílias que viviam situações parecidas. O Banco Realiza tentou conter a repercussão divulgando notas frias de esclarecimento, mas ninguém se comoveu com argumentos calculados para preservar a reputação. Enquanto isso, Manuel seguia sua rotina com a simplicidade de sempre, caminhando pelas mesmas ruas que o viram carregar durante anos o saco de estopa. Mas agora, cada passo tinha outro peso, o de quem finalmente conquistou a dignidade negada por gerações. Quando perguntavam se ele se sentia vingado, ele balançava a cabeça com serenidade. Não é vingança, é só a verdade voltando para o lugar onde deveria ter ficado desde o começo. Para Manuel, bastava saber que seu avô e sua avó, de onde estivessem, podiam finalmente descansar. Naquele domingo, quando Manuel saiu cedo para caminhar pelo bairro, percebeu que algo havia mudado no olhar das pessoas. Antes era apenas um idoso calado, carregando seu saco de estopa como se fosse um fardo inútil. Agora, cada rosto que cruzava parecia inclinar-se com respeito. Alguns motoristas buzinavam em sinal de apoio, comerciantes paravam para cumprimentá-lo, jovens pediam uma foto ao seu lado. Mas Manuel não se deixou embriagar pela atenção repentina. Ele sabia que a fama não era o propósito da sua luta. O que importava era a memória resgatada, a história de sua família finalmente reconhecida como legítima. Quando chegou ao banco de madeira onde gostava de sentar-se, abriu o caderno e anotou: a dignidade não tem data de validade. Em seguida, encostou a cabeça no tronco da mangueira e fechou os olhos, sentindo o vento suave no rosto. Pela primeira vez, o silêncio ao seu redor não tinha gosto de abandono, mas de justiça alcançada. Não precisava mais explicar quem era ou por que estava ali. Aquele pedaço de terra que tentaram arrancar da memória coletiva estava novamente ligado ao nome de quem construiu tudo com esforço, e ninguém mais conseguiria arrancar essa raiz. Enquanto permanecia sentado, Manuel lembrou de cada rosto que encontrara durante a jornada. O funcionário que riu da sua história, o gerente que menosprezou sua presença, a diretora que se recusou a olhar nos seus olhos e também a jovem advogada que, sem perceber, ofereceu uma fresta de esperança ao confirmar a veracidade dos documentos. Pensou em sua avó Benedita e no dia em que ela escreveu a carta que se tornaria o ponto final de uma injustiça secular. Lembrou de seu avô Firmino, de mãos calejadas, de olhar firme e de uma promessa silenciosa: nunca esquecer quem eles foram. Ali, naquela manhã tranquila, Manuel compreendeu que a maior vitória não era a reintegração do terreno, nem o reconhecimento público. Era provar que sua história e a de tantos outros
não cabia mais no rótulo de delírio. Quando crianças chegaram trazendo recortes de jornal e pedindo que ele contasse de novo como tudo aconteceu, Manuel respirou fundo, apoiou o caderno sobre os joelhos e começou a narrar com a mesma serenidade de sempre cada detalhe que o mundo tentou enterrar. E naquele instante, todos perceberam que o velho do saco se tornou o homem que ninguém mais ousaria calar. O sol subia devagar, iluminando a praça que aos poucos se enchia de moradores curiosos, jornalistas e estudantes. Entre bancos e postes, estendia-se uma faixa improvisada com letras vermelhas. Aqui vive a memória que não se apaga. Manuel passou os dedos sobre a frase e sentiu um arrepio que misturava alívio e gratidão. Quando perguntaram o que faria dali em diante, respondeu sem pressa que pretendia transformar seu caderno de anotações em um livro. Não queria que a história da sua família terminasse apenas como notícia passageira. Queria que servisse de espelho a todos que carregavam dores antigas, mas ainda não tinham encontrado coragem para erguer a voz. Ao seu redor, muitos escutavam em silêncio, emocionados, entendendo que aquele senhor franzino tinha se tornado algo maior que um símbolo de resistência. Era a prova viva de que a verdade pode ser adiada, mas não destruída. Enquanto conversava, Manuel notou um menino sentado à beira da calçada, segurando um pequeno caderno escolar. Quando seus olhares se encontraram, a criança ergueu o caderno tímido e perguntou: "O senhor pode escrever aqui só uma frase?" Manuel sorriu, pegou a caneta e escreveu com calma: "Nunca deixe que riam da sua história." O menino leu em voz alta, apertou o caderno contra o peito e saiu correndo. A tarde se aproximava quando Manuel decidiu voltar para casa. Caminhou devagar, cumprimentando cada pessoa que se aproximava para agradecer ou apenas oferecer um abraço respeitoso. Durante todo o trajeto, carregava o caderno contra o peito como se fosse um tesouro maior que qualquer escritura. Quando atravessou o portão simples da sua casa, parou por um instante para observar o quintal, onde algumas flores nasciam entre as rachaduras do cimento. Ali, naquele pequeno território que era só seu, Manuel sentiu que finalmente encontrara a paz. Sentou-se na cadeira de palha, retirou o chapéu, fechou os olhos e escutou o som distante das crianças brincando na rua. A serenidade era tão real que parecia preencher cada fresta da alma. Já não havia pressa, nem medo, nem vergonha. Aquele velho que por tanto tempo foi tratado como invisível, agora era o guardião de uma história que se espalhava de boca em boca, transformando descrença em esperança. E ao contrário do que muitos pensavam, sua luta não fora apenas por posse de um pedaço de terra, era por dignidade, memória e justiça. No dia seguinte, a imprensa voltou a procurá-lo. Repórteres, curiosos e pesquisadores se revezavam em perguntas sobre o processo judicial, os documentos, a carta da avó Benedita. Manuel recebia cada um com paciência, mas sempre repetia que o mais importante não eram os detalhes legais, e sim aquilo que ninguém conseguia enxergar nos papéis. A força silenciosa de uma família que jamais desistiu de existir. Enquanto ele falava, sua história ganhava eco em outras cidades. Movimentos populares organizaram encontros de memória para que pessoas pudessem contar o que viveram e não deixar que o silêncio tornasse tudo irrelevante. Em cada esquina, surgiam cartazes com seu rosto e a frase que lhe escrevera no caderno do menino: "Nunca deixe que riam da sua história." Essa mensagem se tornava um chamado para quem sempre se sentiu menor diante da arrogância de instituições. Manuel, porém, continuava fiel à própria simplicidade. Ao fim de cada entrevista, recolhia o caderno e voltava ao mesmo banco de madeira, como quem entende que toda grande vitória começa com a coragem de permanecer de pé quando todos preferem que você se cale. E foi assim que Manuel Ferreira deixou de ser apenas o velho do saco para se transformar num nome que ninguém mais conseguiria apagar. Seu exemplo percorreu jornais, rodas de conversa e salas de aula, ensinando que dignidade não é favor, é direito, que memória não é capricho, é raiz, e que verdade não grita, mas espera paciente pelo dia em que poderá florescer. A cada manhã, ele voltava à praça para escrever novas lembranças, sempre acompanhado de crianças curiosas e adultos emocionados. Quando lhe perguntavam se não sentia raiva, respondia com serenidade que a raiva se transformara em determinação e que cada página guardada durante tantos anos era como uma semente pronta a germinar. No último parágrafo do seu caderno, Manuel escreveu:
A história que vocês chamavam de fantasia era só a verdade esperando para nascer. E ao fechar o caderno, pela primeira vez sentiu que sua voz não ecoava apenas para si mesmo, mas para todos que precisavam lembrar que ninguém tem o direito de roubar o valor de uma vida inteira. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com quem precisa saber que há memórias que nem o tempo consegue enterrar. Até a próxima jornada.